Eu não sei quantos de vocês sabem dessa história, mas quando eu e minha família nos mudamos de João Pessoa para os Estados Unidos em 2014, para que eu fizesse uma pós-graduação em aconselhamento bíblico, o plano, na verdade, era retornar para João Pessoa e lá impulsionar o movimento do aconselhamento bíblico. Todavia, aprove a Deus nos trazer para cá com um plano diferente, alcançar especialmente as áreas rurais com o Evangelho do Senhor Jesus. A ideia não era começarmos uma comunidade, aqui existe hoje, aqui estamos, mas sim incentivar igrejas a olharem para os povoados da região e juntos trabalharmos para fazermos discípulos para Jesus por meio da sua palavra. Infelizmente, nenhuma igreja que os missionários visitaram quiseram fazer parte desse projeto, e é por isso que no final de 2017, nós recebemos a orientação de começar, de fomentar, de plantar uma igreja que envolvesse essa causa, a causa de que os povoados também fossem alcançados com o Evangelho do Senhor Jesus. E o desafio de desenvolver uma comunidade assim, uma comunidade como a nossa, ou ainda a ser, eu diria, é enorme. Mas eu sei que Deus já tem nos dado tudo o que precisamos para operar com um coração missionário. Ele, mais do que qualquer um de nós, quer que todo mundo conheça o Evangelho. Quer que em todo mundo o Evangelho seja semeado. E Ele quer que nós tenhamos o trabalho e a alegria de fazer isso. Ele nos deu dons, Ele nos deu uns aos outros, Ele decretou que o Espírito Santo habitasse em cada um de nós que já creu em Jesus Cristo. E Ele nos deu a sua palavra. Então eu diria que entre os obstáculos que nós temos para fazer o que nos cabe enquanto igreja, mais do que Satanás e o mundo, o nosso maior empecilho é o nosso próprio pecado. Ele é o nosso maior problema. Nós não precisamos de Deus somente para perdoar todo o nosso pecado e recebermos o ingresso da entrada no paraíso celestial. Nós precisamos dele para tudo. Até João escreve isso no capítulo 15, versículo 5, no final dele ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós também precisamos de Deus para amadurecermos, para sermos uma igreja bíblica, uma igreja edificada no amor de Deus e que, portanto, cuida uns dos outros. Deus age em nós por intermédio da igreja. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nesse objetivo de admoestar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, é inegociável se queremos alcançar o propósito que o Senhor nos deu como igreja, de que nós façamos esse exercício de aconselhar e de aconselhar com a palavra dele. Então é por essa razão que eu também queria compartilhar com vocês a outra mensagem, que é de hoje, que eu tive o privilégio, a oportunidade de apresentar nessa conferência lá em João Pessoa, que é o título, o que é o aconselhamento bíblico. A minha ideia não é somente que vocês saibam sobre o aconselhamento bíblico, mas que aos poucos comecem a experimentar do cuidado de Deus, pela forma como Ele mesmo estabeleceu sobre como isso acontece. Então eu quero orar com vocês antes de continuar. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de forma tão livre, podemos abrir a Tua palavra, verificarmos, Pai, um pouquinho do que o Senhor tem para nos dizer hoje. Comece por mim, para que
a minha perspectiva, Pai, a nossa perspectiva a respeito do cuidado, seja convicta, Pai, de que é por meio da Tua palavra, por meio do que o Senhor chama de cuidado, para que façamos isso uns com os outros. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então, o que é aconselhamento bíblico? Eu sou daqueles que acreditam que cristãos, eles não precisariam ficar dizendo toda hora aconselhamento bíblico, toda vez que vai falar de aconselhamento. Isso porque, para mim, aconselhamento bíblico é aconselhamento. É o serviço cristão ou ministério que ajuda pessoas a encarar, a resolver tanto problemas pessoais quanto problemas relacionais ou interpessoais. É o auxílio que cristãos comprometidos com a verdade viabilizam a outras pessoas cujo teor, cuja base, cujo fundamento, cuja metodologia vem da revelação de Deus, da Bíblia. Pode ser para indivíduos, para casais, para famílias, com o objetivo de lidarem com os desafios da vida de forma que agrada ao Criador, de forma que agrada a Deus, da forma que nos aproxima dele. O aconselhamento ele é bastante interativo e isso lhe diferencia, por exemplo, do que está acontecendo agora, da pregação. Ele é semelhante a um discipulado, mas o conteúdo de ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou, ele é mais específico, ele é mais direcionado. Talvez dizer que ele é mais circunstancial seja correto. Isso porque ele lida com questões específicas da necessidade do aconselhado naquele momento. O aconselhamento, então, é esse relacionamento de duas pessoas que consideram a sabedoria das Escrituras e tentam aplicá-las em suas vidas para irem além de superarem os obstáculos que o pecado causa nesse mundo. O seu, o meu, o de todos nós. E essa é uma informação muito importante, porque saber e ter em conta que somos pecadores é uma das grandes características que nos diferencia de todas as outras formas de aconselhamento. É aí que pesa a palavra bíblico no aconselhamento bíblico. Não é a prática da entrevista, não é a empatia, não é a cordialidade, não é a paciência em ouvir, não é fazer anotações que tornam o aconselhamento em bíblico. Essas são características que também estão presentes em outras práticas, em outros tipos de abordagem de aconselhamento. Que, como nós, também lidam com dificuldades como medo, traição, vícios, tristeza profunda, educação de filhos, comunicação e muitas outras. Porém, no nosso caso, todos os crentes em Cristo, de alguma forma, podem aconselhar. O aconselhamento bíblico não requer que o conselheiro tenha uma licença profissional para aconselhar, mesmo em casos de problemas complexos, como traumas, alucinações, distúrbios psicóticos. Nesses casos, geralmente, cristãos, nós trabalhamos em parceria com médicos e outros profissionais que podem ajudar. Afinal de contas, de novo, nós sabemos que somos tanto seres materiais quanto imateriais. E tem muita gente que estuda essa nossa categoria, essa nossa parte material, que não tem sido a concentração do nosso tempo enquanto estudo ou enquanto conselheiros. Então, o que torna o aconselhamento bíblico em bíblico? Então, nessa introdução eu já citei para vocês vários elementos ou alguns elementos do aconselhamento bíblico. Eu até destaquei a questão do pecado. Mas eu quero ver com vocês ainda que de forma breve, mas um pouquinho mais organizada, 5 características que distinguem bem o aconselhamento que fazemos de outros tipos de aconselhamento. A começar por Jesus Cristo. O bom conselheiro bíblico, ele sabe que o principal personagem da Bíblia é Jesus Cristo. Consequentemente, o principal personagem da história. E isso não significa que somente usamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João para aconselhar. Isso significa que de Gênesis a Apocalipse é entendido um plano divino que estabelece Jesus Cristo como o único meio pelo qual podemos lidar com o grave problema do pecado que afeta a todos nós. E Jesus
não é a solução somente para crentes nele, mas também para aqueles que ainda não entenderam e não creram no Evangelho. Estes também ainda precisam entender e crer para usufruir das promessas de Deus, segundo as Escrituras. É Jesus que proporciona o perdão que precisamos, a sabedoria que não temos e a capacidade no envio do Espírito Santo para cumprir com o nosso propósito de vida. Ser feliz? Não. Sempre ter saúde? Também não. Educar bem os filhos? Deixar um bom legado para a sociedade? Esse também não é o principal ou maior propósito que nós temos. Nosso propósito, segundo as Escrituras, é louvar a Deus. E isso é impossível sem Jesus, o próprio Deus encarnado, que nós devemos imitar e que inclusive nos prometeu. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em Jesus nós temos a promessa de não ter que viver em constante aflição. Ele é o nosso sumo sacerdote, disse o autor de Hebreus. Jesus, embora tenha passado por todo tipo de tentação, diferentemente de nós, ele não pecou. Ele pode nos ajudar, ele sabe como nos ajudar. E por ser humano como nós, 100% homem, 100% Deus, ele sabe o que passamos, ele se compadece de nós. Por isso, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sem Jesus, nós ficamos à mercê do que esse mundo provê. E ainda que haja muitos recursos, a tecnologia facilitou o nosso trabalho, a medicina tem um autoconhecimento do nosso corpo, a indústria alimentícia, a farmacêutica, tem produtos que nos beneficiam em muito. Apesar deste mundo, a criação, apontar para Deus, e a gente viu isso bastante durante a série de Eclesiastes, nada nele é capaz de nos fornecer o que a nossa alma mais deseja, a presença eterna do nosso Criador e nosso sustentador. O nosso DNA, ele grita por uma filiação divina. E somente tem aqueles que creem em Jesus Cristo. E quando cremos, nós acabamos ou nós nos tornamos herdeiros e receptores de muitas bênçãos espirituais que vêm pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela ressurreição dele no terceiro dia, por quando nós cremos nisso. E tudo isso de forma graciosa, ou seja, é um presente de Deus, que nos motiva, que nos compele, que desperta, ou deveria despertar em nós, um viver de gratidão. 2 Coríntios 5 nós lemos, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A disposição e a gratidão que ganhamos por causa de Cristo nos auxilia a nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Que segurança nós temos nele. É nele que nós teremos todas essas virtudes, esses valores para lidar com as dificuldades da vida. Aliás, se é que nós queremos ter êxito nisso, nós precisamos ter em mente que conhecer a verdade é essencial. E é por isso que a Bíblia, como ferramenta para o aconselhamento, é outra característica fundamental do aconselhamento bíblico. É ela que nós usamos para diagnosticar, para explicar e solucionar cada problema e cada dificuldade apresentada às pessoas que querem e precisam de ajuda. Ela é única na sabedoria que oferece, na autoridade que tem e na suficiência que nos proporciona. Não é por menos que o salmista ele fez uma comparação. No Salmo 1, no versículo 3 diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.
A Bíblia nos dá a possibilidade de sermos frutíferos, de sermos sábios e competentes, sempre na dependência do nosso Deus, para lidar, sim, com os problemas que essa vida naturalmente traz. Olha uma pequena e rápida amostra de como o salmista, agora no Salmo 119, a gente não vai com certeza passar por ele inteiro, o maior capítulo, o maior salmo da Bíblia. Olha o impacto que o salmista fala a respeito da palavra de Deus na vida dele. Por exemplo, no versículo 24, sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Teus testemunhos aqui representa a Bíblia, tá? A Bíblia, diz o salmista, é seu conselheiro. No versículo 92, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. E dessa vez, tua lei representa a Bíblia. E o que ela é para o salmista? O seu prazer. Por isso ele consegue lidar com o sofrimento que tem passado. Olha no versículo 143, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. E agora o salmista ele usa outra expressão para se referir à Bíblia, teus mandamentos. E gente, eu não quero hoje aqui pelo menos me deter a esses pormenores, mas cada uma dessas expressões que faz referente às Escrituras, ele tem uma ênfase dentro da palavra de Deus. Mandamento isso, os teus testemunhos outra ênfase dentro da palavra de Deus, mas hoje eu não vou me deter a esses detalhes. Aqui, enquanto mandamentos, o salmista mostra como a Bíblia é seu prazer e lhe serviu para lidar com a tribulação e a angústia. E eu pergunto para vocês, para isso não ficar tão subjetivo assim, mas como é que vocês têm lidado com as suas tribulações, com as suas angústias? Eu sei de pessoas que correm para o supermercado ou para a cozinha, mais especificamente para a despensa, para arrumar alguma coisa para comer, para lidar com dor de cabeça, com aflições. Eu também sei de pessoas na minha prática, especialmente adolescentes, que se cortam para lidar com tribulações. Alguns correm para bem longe da igreja e dos irmãos. Quando tem problema, quer ficar sozinho. A pergunta é, será que é assim que devemos lidar com a angústia? Será que a alegria que nós temos na criação, nas coisas criadas, é suficiente para lidar com o nosso sofrimento? Eu suponho que vocês já sabem a resposta, que é não. Por último dessa amostra, no Salmo 119, olha o versículo 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aqueles que prezam pela Bíblia desfrutam daquilo que o ser humano mais almeja, paz. E não é porque eles têm uma vida sem dificuldade. Com certeza não é. O que é que o relacionamento que eles têm com a Bíblia, a afinidade que possuem com ela, lhes ajuda a enfrentar esses percalços da vida. Sejam eles quais foram para vocês. Toda a Bíblia serve como instrumento para o aconselhamento. Toda ela é inspirada, toda ela serve para a nossa salvação, toda ela serve, diz Paulo a Timóteo, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda ela serve para nos tornar aptos para toda boa obra. E dessa perspectiva, e eu creio nisso, nós não dependemos de outras ferramentas, de outras abordagens, que inclusive competem entre si. Eu não vejo problema algum em consultar e estudar outras abordagens de aconselhamento, mas na minha prática é muito mais valioso investir esse tempo no instrumento que o próprio Deus disponibilizou como suficiente. Especialmente por ser o único a elaborar a única prescrição eficiente para a condição doente que todos nós temos. Nenhuma filosofia, nenhuma outra abordagem, nenhum outro livro é como a Bíblia. Em Hebreus nós lemos, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
ele é capaz de gerar o entendimento que precisamos para aplicar a solução que o nosso corpo e a nossa alma tanto querem. E este processo de aplicar as verdades bíblicas é fundamental. O aconselhamento ele precisa ser aplicável e aplicado. E parece ter ainda mais eficiência quando o conselheiro bíblico demonstra valores no seu processo, como o amor, a preocupação, a compaixão. Esses são valores inegociáveis. Sabem por quê? Porque para que o aconselhamento seja bíblico, o ideal é que, além de termos Jesus como protagonista da sessão e a Bíblia como instrumento do processo, bem interpretada, bem lida, bem aplicada, o conselheiro ele precisa ter uma atitude que reflete o quanto possível, o quanto ele conseguir, o coração do maravilhoso conselheiro. Amoroso com os seus, preocupado com os perdidos, compadecido com os aflitos e desamparados, como nós lemos em Mateus, capítulo 9. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Esse tipo de atitude deve nos diferenciar de todos os outros tipos de conselheiro. E eu não estou dizendo que Deus ele fica de mãos atadas quando o conselheiro não age como Jesus agiria. Eu estou dizendo que aconselhamento bíblico também leva em consideração o comportamento do conselheiro. Por exemplo, ele não está ali na condição de conselheiro porque é uma profissão. Para o conselheiro, isso é parte da identidade que ele tem no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, de forma geral, o aconselhamento bíblico ele não tem um processo de pagamento para que aconteça. Aliás, sabe quando vocês desejam que as pessoas percebem que vocês são cristãos pelo comportamento que vocês têm? De novo, eu estou presumindo isso, que vocês gostariam que as pessoas soubessem que vocês são cristãos pelo comportamento que vocês têm. Nós, cristãos, deveríamos ser conselheiros, que as pessoas percebessem que somos bíblicos por imitarmos os valores que Jesus tem. Ao dar conselho, as pessoas soubessem que o nosso instrumento é a palavra de Deus, que o nosso foco é Jesus Cristo, pela forma como a gente desempenha aquilo que como igreja deveríamos desempenhar. Eles deveriam perceber que somos bíblicos, porque o alvo do nosso aconselhamento não é somente uma mudança de comportamento, mas uma transformação do coração, que da perspectiva bíblica é o centro cognitivo, é o centro afetivo, volitivo do ser humano. Em palavras mais simples, já pensou em ter os seus pensamentos, emoções e vontades transformadas por Deus? Não é por menos que o sábio de Provérbios, o pai Salomão, ele escreveu: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, além de Jesus, além da Bíblia, além de uma atitude de conselheiro que reflete os valores bíblicos como o amor, a preocupação e a compaixão, o aconselhamento, para ser bíblico, ele precisa mirar o coração. E é lá que se encontra o caráter do ser humano, é lá que mudanças duradouras acontecem. O evangelista Lucas, ele narrou as seguintes palavras de Jesus: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Apesar da Bíblia afirmar que o coração do ser humano é insondável, somente o Senhor é capaz de sondá-lo com clareza. Com as Escrituras, nós podemos analisá-lo em razão das suas obras, em razão daquilo que ele manifesta. Aquilo que o coração manifesta é passível de ser investigado. E ele quer que nós observemos os corações, ou cutuquemos os corações,
para a gente ver as obras que cada um desses corações faz. Nós não queremos simplesmente uma mudança comportamental, porque a raiz do problema é diferente do sintoma do problema. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Maria, Marta, Márcia e Marina são todas mulheres antissociais. As 4. O comportamento delas é todo antissocial. Mas será que a razão desse comportamento delas 4, é o mesmo? Será que o coração delas também é igual? Maria, ela é antissocial porque ela tem medo de ser julgada pelas pessoas. A Marta, ela não está a fim de conhecer pessoas novas. Ela nunca se disponibiliza para isso. Márcia, por causa da pandemia, ela ganhou um tipo de trauma com vírus, com bactérias, com vermes. E ela não sai de casa com medo de ficar doente. Marina, ela deixou de estar com as pessoas porque ela percebeu que ela era muito crítica em tudo. E ela resolveu parar de magoar as pessoas. Percebam então que, apesar delas 4 terem o mesmo problema, o comportamento antissocial, cada uma delas possui o seu próprio coração e, portanto, a sua própria causa em ser antissocial. É no nível do coração que Deus quer trabalhar, não é somente o comportamento. E conselheiros bíblicos apontam para o coração. Por fim, e a última característica que eu quero aumentar com vocês, e que torna o aconselhamento em bíblico, é o alvo de ser como Cristo. Que busca tanto para o conselheiro quanto para o aconselhado ser como Cristo. Esse é o alvo. Não é aumentar a autoestima, não é vencer os traumas, não é se comunicar bem com o cônjuge e os filhos. Ainda que todas essas questões sejam importantes, na verdade, elas não são o alvo final do aconselhamento bíblico. E, de novo, que tanto o conselheiro quanto o aconselhado precisam passar. Os dois precisam ter este alvo de ser como Cristo. Superar essas questões, esses desafios, esses problemas, esses, por vezes, pecados, vem como consequência de uma compreensão bíblica que, em última análise, a igreja existe para que cada um de nós chegue à maturidade. Vejam, de novo, eu quero mostrar de novo o texto de Efésios, pelo menos somente esse slide. Eu vou só ler o que está grifado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E essa maturidade, ela se evidencia numa pessoa que tem o amor de Deus e ao próximo, na gratidão apesar das circunstâncias, na esperança e segurança da vida eterna, na obediência a Deus, no serviço à igreja do Senhor Jesus e tantas outras características que são vistas em Cristo e que Deus requer de nós. Essa busca pela maturidade, essa busca de ser como Cristo, tanto do conselheiro quanto do aconselhado, é uma marca bastante distinta e essencial do aconselhamento bíblico. Nós não miramos o coração do aconselhado para que ele ou ela seja mais competente e eficiente nas obras. Não é isso. Nós não miramos o coração do aconselhado para que ele nunca mais sofra. Jesus disse que os seus discípulos sofreriam. Você espera alguma coisa diferente disso? Nós miramos o coração para que o aconselhado entenda que nada nesse mundo acontece de forma aleatória. Tudo gira em torno do plano de Deus em nos fazer mais como seu Filho primogênito, como Jesus Cristo. Não é o plano de um Deus carrasco. É o plano de um Deus que de tanto amar esse mundo, deu seu Filho unigênito em sacrifício por nós. Esse Filho deixou todo o caminho pelo qual devemos andar, e Ele andou primeiro. E agora, Ele nos auxilia até o fim dos tempos nesse projeto, que em parte se manifesta naquilo que hoje nós chamamos de aconselhamento bíblico. Falar o que é aconselhamento bíblico em apenas uma mensagem como essa pode até ser injustiça, pode ser injusto.
mas eu acredito que é um pontapé muito importante, se é que nós queremos ser uma igreja que tem o cuidado mútuo, que cuida uns dos outros aqui. Não somente dos que estão aqui, mas dos que estão lá fora. Recentemente nós nos envolvemos de uma forma pontual com um novo projeto. Quem sabe os detalhes disso, mais do que eu inclusive, é a Alicia, se vocês quiserem depois conversar com ela, mas lá no condomínio Josefino, existe um projeto onde as pessoas estão, pessoas que estão ajudando aquelas pessoas que precisam de muito cuidado, para serem autônomas, para ganharem o seu pão sozinhas. Elas fazem sabão, fazem reciclagem, fazem outras coisas para que elas possam tirar o dinheiro para elas comprarem o pão de cada dia. Como eu disse, mais detalhes com a Alice. Se você quiser se envolver nisso, aliás, é um projeto pontual que nós gostaríamos muito de entender se podemos tornar esse projeto relacional. E como igreja, olhar para quem precisa e como igreja, de alguma forma, ajudar nesse projeto. Então a ideia não é meramente aplicarmos recursos para que isso aconteça, mas que nós nos dediquemos a essas pessoas que precisam, além de tudo isso, ouvir a mensagem do Evangelho, entender a mensagem do Evangelho e crer na mensagem do Evangelho para que elas sejam salvas, para viverem uma vida com dignidade e, consequentemente, participarem da única família que vai passar o resto da eternidade ao lado de Deus. Na Quixaba, há muita gente carente para ouvir da palavra de Deus. Há muita gente que precisa entender de forma prática como a Bíblia se encaixa nos seus problemas diários. E acreditem, não faltam problemas. E eu sei que não é só na Quixaba, mas vocês que são da casa sabem que lá nós temos um projeto. E que nesse projeto, com frequência, vem gente dos mais diversos problemas. E eles precisam de ajuda. Nós podemos oferecer ajuda? Nós devemos oferecer ajuda. E a melhor ajuda que tem é quando a nossa ajuda é conforme aquilo que Deus chama de ajuda. E não aquilo que nós meramente consideramos ser ajuda. Aconselhar biblicamente é aplicar o conhecimento que ganhamos de Deus por meio da sua palavra. É apresentar a perspectiva de Deus do que Ele tem sobre o cuidado. É falar a verdade com amor, dando toda a honra e toda a glória à única pessoa capaz de nos transformar, a ponto de nos dar uma nova identidade. Então, que Deus nos ajude a sermos essa igreja que cuida uns dos outros. Mas, de novo, não da maneira que eu, Zambélia, acho que é cuidado, mas da maneira como o Senhor diz que é cuidado. E que nós, conhecendo a semântica do Senhor sobre isso, nós olhemos para quem precisa de ajuda e a gente de fato ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado. Ainda que de forma breve, Pai, de forma tão sucinta, pensar em como um aconselhamento que utiliza da Tua palavra, que tem Jesus Cristo como principal personagem, que tem valores conforme Jesus Cristo, que mira no coração. Senhor, que nós nos atentemos a isso para que os nossos conselhos de ajuda sejam como a ajuda que o Senhor oferece. Que vai muito além, ainda que é muito importante nós chorarmos com aqueles que choram, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, mas aqueles que estão sofrendo, Pai, que a nossa ajuda vá além do sofrimento de uma perspectiva horizontal. Que nós ajudemos os nossos amigos e os nossos irmãos a olhar para cima e enxergar o Senhor, e ver que na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós não queremos ajudar aqueles que sofrem de vícios somente para que eles parem com seus vícios, mas que parando com os seus vícios, eles reconheçam a salvação que o Senhor oferece. Nós não queremos ajudar somente para que alguém pare com ou diminua as suas ansiedades, mas que observando conforme a Tua palavra o que é ansiedade,
eles vivam para a honra e glória do Senhor, para que eles não temam o amanhã, mas temam o Senhor. Pai, que nós olhemos para este mundo e não nos esquecemos, Pai, da Tua palavra e de Jesus Cristo, nosso exemplo, nosso modelo, nosso Salvador. Que nós façamos conforme a Tua vontade, que nós sejamos uma igreja que cuida uns dos outros. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.